O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que os brasileiros têm a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade em todo o planeta. Esse é um cenário que se mostrava negativo para os brasileiros, mesmo antes da pandemia, com o desemprego em alta e, claro, a consequente vulnerabilidade social. Ao todo, mais de 18 milhões de brasileiros convivem com o transtorno de ansiedade, ou 9,3% da população. Eu descobri que eu tinha ansiedade porque eu acordava várias vezes no meio da noite com o coração acelerado, uma angústia e um medo que eu não sabia de onde vinha. Os sintomas da Valquíria estão entre os mais citados por quem tem ansiedade. Sinto angústias, meu peito aperta, meu coração aperta, parece que está esmagando. Eu fico tremendo as pernas e o pé o tempo todo. Rápida urbanização com aumento populacional nas periferias, crises econômicas e a entrada de mulheres no mercado de trabalho sem aumento no apoio social também são citados por estudos que avaliam o aumento da ansiedade aqui no Brasil. Isso se reflete no consumo de antidepressivos e estabilizantes de humor. Durante a pandemia, segundo dados do Conselho Federal de Farmácia, a alta nas vendas foi de 17%. A pandemia agravou muito o meu caso de ansiedade, assim, ao extremo. Eu tive que tentar fazer várias outras coisas, tentar ocupar minha mente, tentar ler livro, tentar fazer um curso online. A literatura científica já criou, inclusive, um termo específico para o medo e a ansiedade de contrair o coronavírus, a coronofobia. Entre os temores citados na pesquisa, destaque para o medo da morte, o de contaminar outras pessoas e o temor de lidar com os desdobramentos econômicos relacionados ao vírus. Todos nós sentimos ansiedade porque todos nós temos um radarzinho que identifica todos os sinais de possível perigo à nossa volta. E a ansiedade é isso, é quando o corpo identifica esses sinais de perigo e nos dá um alerta de que tem uma situação que a gente precisa olhar e tomar cuidado. As pessoas chegam na minha clínica e me dizem, eu sou ansioso. E eu brinco, quem não é? Hoje em dia, a gente vive vidas muito cheias de informação, por estarmos conectados o tempo todo. E isso gera, sim, mais ansiedade, porque a gente está o tempo todo pensando naquilo que a gente tem que fazer, naquilo que a gente deixou de fazer, naquilo que o outro está fazendo. E esses estímulos são, sim, ansiógenos. O aumento da frequência desses alertas é o que pode indicar um problema mais sério. Para a nossa evolução foi super importante ter ansiedade, pois assim a gente pôde se manter vivo, sempre se defendendo dos perigos. Então a ansiedade em si não é ruim. Ela, na verdade, é muito positiva, porque ela nos leva à ação, ela nos leva a fazer as coisas melhores, ela nos leva a crescer e achar solução para problemas. Então, a ansiedade em si não é um mecanismo ruim. Quando que a ansiedade fica ruim? É quando ela começa a acontecer com muita frequência e por sinais de perigo muito pequenos, ou que tem muito mais a ver com a saúde emocional da pessoa do que com perigos reais físicos da vida. No caso da Valquíria, a primeira providência foi uma consulta com especialistas e o início do tratamento com remédio. No começo foi difícil, ele me deixou com náuseas, tudo, mas ele me deixa mais tranquilo, eu consigo controlar a minha ansiedade. A palavra ansiedade vem do grego enschein, que significa estrangular, sufocar, oprimir. No dia a dia, o mal-estar surge a partir de um gatilho, uma situação geradora de estresse. Uma prova na escola, uma reunião importante no trabalho, uma apresentação. Então é natural que diante de uma situação dessa a gente tenha alguns desses sintomas físicos. Agora, quando que vira um problema? É quando a pessoa tem um transtorno e ela sente que todas as situações da vida lhe geram esse tipo de reação física. Às vezes só sair de casa gera esse tipo de ansiedade, às vezes só ir ao trabalho, só entrar no ônibus, só estar num lugar com muita gente, já começa a gerar esses sintomas físicos. E é aí que se diagnostica a pessoa com um transtorno de ansiedade. Mas é preciso diferenciar a ansiedade de outros problemas psicológicos ou de uma insegurança por algo que vai acontecer. Às vezes a pessoa se sente insegura com alguma coisa que fez ou com alguma coisa que está vendo ou alguma coisa que está ouvindo e sente no corpo respostas sobre essa insegurança. Isso não é necessariamente ansiedade.
Às vezes a pessoa está nervosa por algo que vai acontecer em seguida ou algo que já aconteceu. E isso também não se caracteriza como ansiedade, já que a ansiedade tem necessariamente um elemento relacionado ao futuro, aquilo que vai acontecer e se eu vou ficar seguro nesse futuro que vai chegar. As crises de ansiedade são momentos em que essa preocupação sai do controle e parece que toma conta do paciente. Eu acabo antecipando o evento, eu fico prevendo o que vai acontecer. E se acontecer isso, como que eu vou fazer? E se acontecer aquilo? Eu fico extremamente sofrendo por antecedência, já prevendo o que vai acontecer. Ou seja, daqui 1 mês, daqui 2 meses, eu já estou sofrendo agora. Uma coisa que eu nem sei realmente se vai de fato acontecer, eu já estou sofrendo. O tratamento passa por mudanças na rotina e pelo autoconhecimento para identificar os gatilhos. Você buscar se exercitar, se alimentar bem, organizar seus horários para não ficar ansioso em relação àquilo que não dá conta de fazer, aprender sobre técnicas de respiração, movimentos corporais que promovam calma e relaxamento, como yoga. Psicoterapia é sempre bom. Existem várias outras dicas a respeito de meditação, mindfulness, que é um movimento que agora está muito prevalente, sobre atenção plena, estar presente no momento. Uma busca por todas essas possibilidades geralmente ajuda a pessoa a conviver com a ansiedade bem. Mas o transtorno generalizado de ansiedade, quando a pessoa realmente não consegue sozinha controlar esses comportamentos, normalmente precisa de uma ajuda profissional psiquiátrica e com a entrada de remédios ansiolíticos que possam ajudar a pessoa a ter uma vida normal. A ansiedade provoca as mais variadas reações, inclusive atrapalha e muito na hora de dormir. E uma pesquisa revela que recuperar aquela noite de sono perdido é muito mais difícil do que os cientistas imaginavam. O estudo de uma universidade americana acompanhou 13 pessoas na casa dos 20 anos. Eles dormiram 30% menos do que o necessário por 10 noites, mas não recuperaram totalmente o processamento cognitivo, mesmo depois de 7 noites seguidas de sono. Pode parecer uma amostra pequena, mas o resultado é similar ao de outras pesquisas. Ou seja, dormir bem é tudo nessa vida, né, Silvia? Se é, né, Malu? E para garantir uma noite de sono, é importante manter uma rotina saudável e separar pelo menos 8 horas de sono para ir desligando os aparelhos e diminuindo a luminosidade. Por aí vai, né?